É, pessoal, hoje é dia da gente fazer o balanço com todos os easter eggs e segredos do filme do Superman. E, obviamente, esse vídeo vai ter spoilers da história do filme. Se você não quer ter spoilers da história, então tome cuidado. E assim, gente, eu consegui reunir vários easter eggs, assim, puxando de cabeça do que eu me lembro do filme. É claro que eu posso ter esquecido de algum e eu peço até a colaboração de vocês nos comentários. Dito isso, eu também queria agradecer a todos os membros da Batcaverna. Hoje, nesse domingo, a gente vai ter uma live exclusiva para falar do filme do Superman e o convidado da semana é o Elegas. Agora sim, dado o recado, roda a abertura e vamos começar. E vamos começar com as referências no uniforme do Superman. O símbolo S no peito é uma referência ao símbolo S do Superman no Reino do Amanhã, com a grande diferença que o fundo é amarelo, né, e não preto, conforme aparece naquela história. Mas o desenho do S é exatamente igual. E, na verdade, todo o traje do Superman é uma mistura de várias referências que ele teve ao longo dos anos. Como, por exemplo, a gola, que é uma referência aos Novos 52. E a cueca, que bem faz parte do uniforme clássico do Superman, mas que foi uma coisa que o James Gunn ficou na dúvida se colocava ou não até o último dia antes das gravações. Durante a cena de evacuação da cidade perto do final do filme, a gente pode ver que as pessoas estão saindo de Metrópolis. E é nisso que aparece uma placa da cidade de Gotham City. E, de fato, nos quadrinhos, Metrópolis e Gotham são cidades próximas. O Hall da Justiça, ou Sala da Justiça, é uma das bases mais tradicionais que a Liga da Justiça tem. Vale lembrar que ela não foi introduzida pela primeira vez nas HQs, e sim na animação Super Amigos. E só depois foi adotada nas HQs. E o visual do Hall da Justiça que a gente vê no filme do Superman é realmente muito parecido com o que aparece no desenho dos Super Amigos, que, só lembrando, é inspirado num prédio da vida real, sim, e que no passado foi uma estação de trem. Agora vamos para uma das referências mais importantes do filme, porque dentro da Sala da Justiça, a gente tem um mural mostrando vários heróis que existem no DCU. E é realmente difícil de ver quem são esses heróis, porque a imagem é realmente muito afastada, é muito pequena. Mas graças à página DCU Hype, o pessoal conseguiu desvendar alguns desses personagens. Então aqui, ó, a gente tem o Fera Biwana, o Pantera, Senhor Destino, Pirata Negro, Gunfire, Flash J. Garrick e Vibro. É bem possível que existam outros heróis nesse painel, só que a gente ainda não consegue ver direito, né, bem esses personagens. Quando o filme sair em 4K, né, com certeza a gente vai conseguir desvendar todos esses personagens que estão no mural. E também fica a dúvida se esses heróis pertencem à Gangue da Justiça ou se são heróis do passado que estão sendo representados ali naquele mural. Porque tudo leva a crer que esses membros representados no painel sejam de uma equipe do passado. Provavelmente a Sociedade da Justiça. Bem, no final do filme, a Supergirl aparece, né, como grande cameo do filme, e ela está bêbada depois de passar por um planeta vermelho. E isso, de fato, é um ponto importante do lore dos kryptonianos. Quando eles estão num planeta com sol vermelho, eles perdem seus poderes. Só que o mais importante disso é a ligação com a HQ Supergirl Mulher do Amanhã, que é a HQ que eles se inspiraram para fazer o filme da Supergirl, que vai sair no ano que vem. Os Raptors são esses soldados com armaduras criadas pelo Lex Luthor, e que basicamente fazem parte aí da Storm Planet, né, que o Luthor tem, numa espécie de contrato com o governo dos Estados Unidos para proteger a Terra. Agora, esses Raptors parecem fazer referência a essas armaduras que aparecem no Superman 4 Estações. E nessa história, o Luthor usa essas armaduras, né, para tentar proteger a cidade de Metrópolis. Essa versão da Fortaleza da Solidão é totalmente baseada na da Era de Prata, e que possui diversos lounges diferentes. Não dá para ver isso no filme, mas foi citado durante entrevistas que existe uma espécie de zoológico dentro da Fortaleza da Solidão. Um lugar que provavelmente o Superman leva alguns animais, ou talvez animais alienígenas, para proteger eles de serem extintos. Então essa fortaleza acaba sendo uma espécie de fusão de elementos da versão do Donner com a versão da Era de Prata, que é mais ou menos o que a gente vê na versão do Superman All Stars. Agora, falando um pouco dos robôs do Superman. Geralmente eles possuem o nome de Kelex nos quadrinhos. Na Era de Prata, a gente já viu esses robôs
exatamente com visuais do Superman. Essa versão que o filme está utilizando é, na verdade, uma referência aos robôs que aparecem na HQ do Superman All-Star. Agora falando um pouco das vozes dos robôs, porque a gente tem vários segredinhos aí de atores que acabaram participando. Temos o Michael Hooker, que ficou muito conhecido por fazer o Yondu nos filmes do Guardiões da Galáxia, Alan Tudyk, que fez o robô mais importante, o número 4, e que depois ganha o nome de Gary, né? E também temos a esposa do James Gunn, a Jennifer Holland. E agora vamos falar um pouco das referências do Krypto. Nessa versão do filme, o Krypto é um cachorro da Supergirl. Contudo, nem sempre foi assim no lore dos quadrinhos do Superman. Boa parte das vezes, o Krypto é um cachorro do Superman. Podemos ver que a influência da HQ Supergirl Mulher do Amanhã é bastante forte aqui, já que o Krypto realmente é importante na HQ da Mulher do Amanhã, e eu também acho muito curioso como que esse Krypto se dá super bem com a Kara. Quando nos anos 2000 era bem o contrário. A Kara, quando foi reintroduzida no universo da DC, de forma cânone, não foi uma personagem que o Krypto gostou muito, sabe? Inclusive, a gente pode ver isso naquela animação do Batman com o Superman, e que é uma animação inspirada na volta da Supergirl nos quadrinhos. Ou seja, agora meio que as coisas se inverteram. O Krypto briga com Clark e se dá bem com a Kara. Outra coisa que o filme do Superman tá lotado de referência é a questão das propagandas de empresas fictícias dentro do universo da DC. Temos a propaganda do Big Belly Burger, a clássica hamburgueria fictícia da DC, e que recentemente acabou sendo até importante no filme do Besouro Azul. Contudo, entre todas essas empresas, com certeza a que mais chamou a atenção é a Chocos, e que é uma marca de bolachas do universo da DC, ou biscoito. Enfim, é como se fosse o Oreo do universo da DC. A gente pode ver o Choco nessa cena aqui com o martelo da Borávia, e isso acaba sendo importante por causa da relação do Caçador de Marte com os Chocos, porque ele ama essa bolacha. E é por isso que algumas pessoas estavam pensando que, ao colocar esse easter egg, o James Gunn estava fazendo uma espécie de foreshadowing para o Caçador de Marte aparecer no futuro. Esperamos que sim. Uma outra coisa que tem aos montes nesse filme é referência a alguns escritores e ilustradores da DC, especialmente que foram importantes para a história do Superman. Aí você tem Frank Quitely, Alan Moore, Curt Swan, Grant Morrison, Mark Waid, Alex Ross e entre outros. É sério, gente, todas as ruas desse filme estão fazendo referência a algum escritor ou ilustrador da DC. Nessa cena aqui, que é muito importante no filme, nunca chega a ser revelado o nome da criatura que está atacando o Metrópolis. Contudo, se especula que seja um vilão do Superman que aparece na HQ do Superman All Stars, que é o Solaris. No final do filme, é revelado que o Ultraman é um clone quase perfeito do Superman, só que não é capaz de falar. E é do fato dele não saber falar e do destino que ele tem ao ser sugado pelo buraco negro que nos leva a crer que a gente está vendo a origem do bizarro. Seja lá para onde ele foi levado no universo, com certeza ele pode sobreviver no espaço, e talvez ele queira criar, né, um planetinha dele, né, com saudade de casa, e ele consiga até aprender uma ou outra palavra e eventualmente se tornar o bizarro desse universo. Agora vamos falar de uma criatura que acabou chamando muita atenção, que é o Mr. Handsome. Ele é uma criatura criada pelo próprio Lex Luthor e que realmente é um personagem novo, não existe nas HQs. Agora, eu achei curioso que esse Mr. Handsome, ele só tá no filme para realmente guiar os personagens, né, sobre um poço de lava pixelizada no seu carrinho voador. E eu não sei o quanto que isso não pode ter sido inspirado na mitologia grega, no personagem chamado Caronte, já que é ele quem leva no seu barquinho as almas para o inferno, passando pelo rio Stygia. Então eu não sei, talvez tenha sido inspirado, mas eu posso estar viajando. No filme é revelado que a empresa do Luthor se chama Luthor Corp, ao contrário nas HQs, né, que geralmente a gente vê como LexCorp. E o James Gunn, na série de entrevistas que ele deu, explicou o porquê, e que na verdade é um motivo muito simples. Geralmente as empresas de pessoas que levam o nome delas é do sobrenome e não do primeiro nome. Além disso, também tem uma referência a Smallville, porque lá a empresa LexCorp se chama Luthor Corp. Isso é, até depois virar LexCorp pelo próprio Luthor. Mas começa sendo chamada como Luthor Corp. Esse universo de bolso descoberto pelo Lex também existe nos quadrinhos. Só que nos quadrinhos é bem diferente, tá? Esse universo surgiu no pós-crise e ele funciona como uma espécie de universo alternativo que tem o planeta Terra e Krypton. Só que como no pós-crise não dava para chamar de uma outra Terra, porque teoricamente só existia uma única Terra na DC no pós-crise, então eles chamaram de universo de bolso. Agora, uma similaridade que tem com o filme é que o Superman do universo principal
também consegue acessar esse universo. O Metamorfo nas HQs também tem um filho chamado Joey, que tecnicamente se chama Joseph, mas dá para dar essa passada de pano porque é um apelido. E ele tem esse filho junto com a Sapphire Stagg nas HQs, o que é a filha, né, do Simon Stagg, magnata das indústrias Stagg. Não dá para ver isso direito no filme, mas durante as gravações, tinha uma loja dentro do cenário do filme que se chamava Wounded Duck. E esse é um lugar que aparecia nas HQs do Robin Tim Drake. No filme, temos diversas referências à banda Mighty Crabjoy. E essa é uma banda fictícia criada pelo próprio James Gunn. Não é a primeira vez que a gente tem essa referência dentro do DCU. No Creature Commandos, a gente vê o Frankenstein utilizando essa camiseta da banda. E no Pacificador, com o trailer que a gente tem, já dá pra ver uma referência a essa banda. Então, pelo jeito, essa é uma banda muito conhecida e que o Superman é fã, conforme dá pra ver no quarto do Superman quando ele tá em Smallville. Aliás, no quarto do Superman tem alguns easter eggs envolvendo coisas de ficção científica, o que bate de acordo com algumas coisas que a gente tem na HQ, especialmente na HQ Legado nas Estrelas, que o Superman é fã de astronomia. E também faz sentido porque ele é alienígena, talvez ele tenha encontrado conforto ao ver essas produções alienígenas. Uma outra referência que tá no filme, mas é praticamente impossível de ver, envolve capas do Planeta Diário, como essa daqui, com manchetes que fazem referência a algumas histórias do Superman, como a vez que ele levou crianças com câncer para passear pelo mundo, algo que aconteceu na HQ Superman All-Star. E agora vamos falar um pouco do plano do Lex Luthor, e que envolve, né, esse acordo que ele tem com o ditador da Borávia para eventualmente ganhar um pedaço da terra de Yarampur. Nas fotos que a Eve Tessmacher tira, né, para depois fazer o Exposed no Luthor, a gente vê que essa parte da terra que ele iria receber iria se chamar Lutória. E isso me parece uma referência ao plano do Lex Luthor lá no Superman 1, que eles tinham um mapa, né, que davam nomes a alguns territórios dos Estados Unidos. Claro que não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia é parecida. Quando o Superman é confrontado pela população depois do Exposed do Luthor, ele se refugia num prédio das indústrias Stagg, lá do Simon Stagg. O Simon Stagg nunca chega a realmente aparecer no filme, mas o James Gunn confirmou que ele existe, ele faz parte desses magnatas bilionários que podem ser importantes no futuro. Vamos ver se realmente vai ser. A Gangue da Justiça é financiada pelo Maxwell Lord, o que parece uma referência à Liguinha, a Liga da Justiça Internacional, que foi a primeira equipe da Liga da Justiça no pós-crise. Esse capanga do Luthor que vocês estão vendo se chama Sidney Person. Esse é um personagem que também tem nas HQs do Superman, apareceu no pós-crise, e ele era um cara que sim trabalhava pro Luthor, mas que também eventualmente acabou sendo contra as ideias do Luthor, mais ou menos como acontece aí no filme do Superman. Falando ainda dos capangas do Lex Luthor, a gente tem o Oris, que é um personagem que apareceu pela primeira vez no filme do Superman 1 de 78, assim como a senhorita Eve Tessmacher. Em ambos, a gente pode ver que são personagens parecidos, mas que têm coisas diferentes. A versão do Oris do James Gunn é bem mais inteligente do que a de 78, assim como a Eve Tessmacher. E também tem essa coincidência de que a Eve Tessmacher, nas duas versões, acaba sendo um pilar fundamental da história para acabar de ter o Luthor. Ao longo das décadas, o Superman enfrentou diversos kaijus, né, em Metrópolis, inclusive um Jimmy Olsen transformado. Então essa luta do Superman contra o kaiju pode ser um monte de referência colada numa coisa só. Só que eu acho que nesse caso em específico é uma referência a um desenho do Superman da era Flash, né? Pois foi quando o Superman enfrentou pela primeira vez um monstro gigante na cidade. Inclusive, esse monstro predata o próprio Godzilla. E como James Gunn já falou que essa versão do Superman é um mesclado de várias referências, eu não descarto aí que essa seja a referência da Era Flash, né? No filme, o Metamorfo consegue sintetizar Kryptonita com seus próprios poderes, e isso daqui parece ter sido uma referência a um episódio da Liga da Justiça, quando o Metamorfo realmente faz isso. Borávia e Yarampur são dois países fictícios que tem no universo da DC. O país da Borávia acaba tendo uma ligação maior com o Superman por causa dos quadrinhos, já que nas primeiras HQs do Superman, no seu título principal, ele realmente impede uma guerra que acontece em Borávia. Quando a engenheira hackeia o computador da Fortaleza da Solidão, ela utiliza os poderes, né, de um jeito muito parecido como acontece nas HQs da Authority. Agora, falando um pouco da entrevista que o Clark dá para Lois Lane. Claramente é para ser uma referência à entrevista do próprio Superman com a Lois no filme de 78, só que com uma grande subversão, porque naquele filme a entrevista acaba indo para um lado muito mais romântico, enquanto que aqui acontece o oposto.
porque termina com eles brigando. A Lois leva super a sério o seu trabalho de jornalista. E eu acho que isso também é para mostrar, né, o quanto que a Lois se importa, né, com o seu trabalho nessa versão. Que ela não coloca romance à frente do seu trabalho. Durante a entrevista é dito que a Lois Lane é de Baker Line, e que é um dos bairros grandes que Metrópolis tem, e que, claro, já apareceu nos quadrinhos. Na luta do Superman contra o Ultraman no estádio, a gente tem ali o nome Matthews, e que é o nome da equipe de beisebol de Metrópolis. E voltando a falar do Hall da Justiça, nesse universo fica claro, né, que a sala vai ficar em Metrópolis. E nos quadrinhos, geralmente, o Hall da Justiça fica em Washington. Contudo, isso não é nenhuma regra, já que em outros universos a gente já viu a Sala da Justiça justamente em Metrópolis. E aí a gente pode citar o universo Lego, Arrowverse e, mais recentemente, o universo Arkham no jogo do Esquadrão Suicida. E nesse filme, o Lex Luthor, né, invade a Fortaleza da Solidão para tentar encontrar uma fraqueza do Superman, e essa é a terceira vez que isso acontece num filme do Superman. Em Superman 2 acontece isso, e no Superman Returns. Isso já tá virando uma tradição nos filmes do Superman. E é a terceira vez, já pode pedir música no Fantástico. É revelado pelo Guy Gardner que o Clark Kent utiliza uma espécie de óculos hipnóticos. E esse óculos serve para ajudar o Superman a não ter sua identidade descoberta como Clark Kent. Isso, claro, tem nos quadrinhos, e o James Gunn acabou colocando essa piada por conta do Tom King, que revelou essa trivia para ele, e ele achou legal e colocou. No final do filme, a Mulher Gavião mata o ditador da Borávia. E eu acredito que isso acaba sendo um gancho para mostrar o quanto que o mundo, a partir de agora, vai mudar. Agora os meta-humanos vão acabar sendo muito mais importantes, podem ditar as regras, podem não se curvar a algumas leis americanas ou da ONU, e isso pode acabar levando até um conflito do Superman com a própria Gangue da Justiça. Ou, quem sabe, mais pra frente, um conflito envolvendo gerações de meta-humanos, e a relação dos meta-humanos com os humanos, que é algo que a gente vê na HQ do Reino do Amanhã. Talvez esse seja o plano longo prazo do James Gunn. Bem, essa referência é um pouco óbvia, né, porque o James Gunn repetiu isso em todas as entrevistas, mas essa versão do Krypto é inspirada no seu cachorro da vida real. Ainda falando sobre o Krypto, a primeira cena pós-crédito, que é ele no espaço com o Superman, é um painel inspirado na HQ do Superman All-Star. E o Planeta Diário tá com um casting completo, com praticamente todos os personagens importantes que a gente tem lá. Tem o Perry White, Jimmy Olsen, Ron Turpin, Cat Grant, Steve Lombard. É claro que a dinâmica entre eles é inspirada em diversas HQs do Superman, contudo, vale citar algumas HQs do Geoff Johns, justamente por causa do Steve Lombard. Nas HQs de Origem Secreta e Saga Brainiac, Primeiro Contato, nós vemos esse Steve Lombard, né, que tá na área dos esportes. E nem sempre isso foi assim. Então esse aspecto do Steve Lombard eu acho que dá pra dizer que é uma referência a como o Geoff Johns, né, estabeleceu esse novo lore pro Steve Lombard. Não que ninguém se importe com o Steve Lombard, né? E falando do Mr. Terrific, tem um dado momento do filme que ele utiliza uma espécie de lente branca. Isso para controlar as esferas T, né, na hora de resgatar o Superman. E me chamem de maluco, mas eu acho que o James Gunn colocou esse negócio da lente branca do Mr. Terrific para justamente testar o que a galera vai achar para eventualmente fazer um Batman com lente branca. Não o filme todo, mas sim como um modo de detetive. Porque é basicamente isso que o Mr. Terrific faz. Modo detetive e lente branca. A plot do Lex de fazer um exposit nos kryptonianos e manchar a imagem do Superman parece um pouco inspirada na HQ Superman Legado nas Estrelas, onde acontece uma coisa parecida, mas os desfechos são bem diferentes. Na HQ, o Lex consegue descobrir informações sobre kryptonianos, e ele inventa essa fake news de que os kryptonianos ainda existem e que eles vão invadir a Terra. O plano do Lex é tão maluco que ele realmente chega a criar uma invasão falsa só para manchar a imagem do Superman. Na versão do filme, acontece a ideia, né? O exposed dos kryptonianos. O Lex Luthor, com a informação envolvendo os pais do Superman, exibe a tal da mensagem, e isso quebra a credibilidade do Superman. A grande diferença é que esse exposed que o Luthor fez acaba sendo real. Ou pelo menos o filme nos leva a crer que a mensagem seja real. Não tem nada no filme que contradiz que a mensagem seja alterada. Contudo, né, dada a polêmica envolvendo a mudança no lore do Superman, muitas pessoas se questionam se a mensagem realmente não for alterada antes de chegar na Terra. E aí sim poderia ser algo envolvendo o Brainiac, num possível gancho para um segundo filme, muito embora isso seja uma especulação por parte dos fãs. E galera, essas são as referências que eu tirei do filme. Eu espero que vocês tenham gostado, talvez eu não tenha colocado todas, e eu conto com vocês aqui nos comentários para dizer alguma coisa que eu acabei esquecendo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, e vocês estão ligados? Dale DC!
E esse foi o vídeo com os easter eggs do filme do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram um vídeo, deixa aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.